Olha, Concom, para mim já era esperado, porque eu, desde o início, eu tenho quase que certeza, a gente sabe, né, que existem outros envolvidos. E a gente sabe quem são esses envolvidos e na ligação que esses envolvidos têm. Então, para mim, não resta dúvida nenhuma de que existe uma ligação do Cláudio com uma outra pessoa e com outras pessoas ainda. Certo. E essa ligação, ela pode ela chega a poderosos, né? Eu tenho impressão, e aí daí para frente eu já não conheço mais, eu não tenho condição de te dizer, mas eu digo para você com certeza que não foi o Cláudio, o ex-bombeiro, que agiu sozinho. Nós, inclusive, temos gravação que eu vou tentar enviar para o promotor, agora ver se eu marco uma audiência com ele, enviar para ele. Estou degravando as gravações, porque essas degravações a pessoa não sabia que estava sendo gravada, então ela não serve como prova, mas ela serve como indício de prova. Claro. Então eu vou entregar na mão do promotor, porque são pessoas do relacionamento do ex-bombeiro. E essa pessoa, ela fala claramente que ela até sabe quem foi, mas ela tem um áudio dela que a pessoa diz que sabe quem foram os caras que induziram o Cláudio a fazer isso, mas que não podia falar, né? E então a gente vai passar tudo isso pela mão do promotor. Mas são vários os pontos que ficam em aberto na questão do inquérito. O ponto mais grave para mim é o seguinte, é que eu não senti, eu gosto mais do Marcelo, não tenho nada contra ele, eu acho que ele faz o trabalho dele, está fazendo o trabalho dele da forma que ele acha, né? Que está certo. Mas eu tenho o direito de achar que poderia ter sido feito mais, né? Porque às vezes também não é nem por falta de condições de fazer, né? A gente sabe hoje que a Polícia Civil ela está sem contingente, sem pessoas para trabalhar. Então a maioria das pessoas que fazem, inclusive os BOs na delegacia, são estagiários, quer dizer, porque não tem escrivão, porque não tem, né? Então agora parece que o governo do estado vai contratar mais alguém. A mesma coisa se dá na justiça. Na justiça nossa hoje. Nós tínhamos antes 3 varas criminais, que eram 3 varas cíveis e criminais. Hoje, nós só temos uma vara criminal e um juiz para jogar tudo. Então acontecem uns absurdos, justamente na vara criminal, que são inconcebíveis, que não tem condição de ser. E aí levam a situações como essa. Então, só para você ter uma ideia, o bombeiro, o juiz decretou as medidas protetivas. Então o bombeiro não podia fazer isso, aquilo, outro. Aí ele é flagrado num sábado, né, no final da tarde, ele dá um susto num outro jornalista, amigo nosso, e eu entendi isso como quebra, o promotor também, como quebra das medidas protetivas. Então o promotor pediu a prisão dele, do bombeiro, do ex-bombeiro, né? E o juiz negou, sem discutir a decisão do juiz, porque o juiz ele tem a interpretação dele, o direito não é uma coisa objetiva, ela acaba, embora ele tivesse que ser, mas não é, porque depende da interpretação das pessoas, né? Interpretação dos operadores do direito, né? Então, o juiz negou, tudo bem, mas sabe o que aconteceu? O advogado do ex-bombeiro coloca uma petição que é um verdadeiro sarro na justiça, na gente e tudo mais. Porque simplesmente o advogado diz, mas como que o cara pode ter descumprido medida protetiva se ele não foi intimado da medida protetiva? Então ela não existe para o cara, a medida protetiva, entendeu? Então é um negócio louco de tudo. Bom, aí o delegado, para você ter outra ideia na questão, eu estou falando isso da questão da justiça, o delegado, ele finalizou esse inquérito, o relatório final dele, no dia 25 de outubro. Passou 25 de novembro, aí no dia 15 de dezembro, quase 2 meses depois, o cartório anexou o relatório do cara no processo. Isso 2 meses depois. Iam entrar em férias, alguma coisa assim? Em outubro não, né? Em outubro não, mas levou 2 meses para se colocar. E colocou no dia 15 de dezembro, dia 15 de dezembro estavam em férias, entendeu? Mas foi colocado no dia 15 de dezembro. E o processo hoje é digital. Bom, tudo bem.
Vamos lá, agora vamos voltar ao inquérito em si. Vamos. O inquérito ele começa com ninguém sabia de nada, né? Pegou todo mundo de surpresa. A câmera de vídeo que filmou o cara não dava para ver a placa, não dava para ver o rosto do cara, porque ele estava de capacete. Só que ele estava com uma mochila nas costas, né? E que ele estava de moto e tal. Então, mas o que aconteceu? Primeiro lugar, a minha filha, você sabe como é impaciente, né? E o que aconteceu? Como a coisa não andava, a Bruna ficou desesperada. Por quê? Porque as câmeras de vídeo, com câmera de segurança, sim, elas têm um prazo. Porque geralmente elas gravam as imagens na nuvem. E depois você vai deletando à medida que você não vai usando. O próprio programa vai remontando. O próprio programa das câmeras de segurança vai remontando. E ela ficou desesperada, porque na medida em que o delegado não pedia as câmeras do pessoal no entorno aqui para saber onde o cara tinha ido, né? E nem nós que fomos atrás da prefeitura para conseguir. Depois o delegado pediu, claro, né? Foi para ele lá. Mas nós pedimos. Aí quando fica sabendo, quando o Cláudio dá. Bom, isso antes ainda, vamos chegar lá. Então, pegamos. A Bruna foi atrás de tudo quanto é amiga dela que tem loja, que tem coisa para saber, mas nós só ficamos sabendo que o Cláudio só passou a ser suspeito, porque até então o suspeito era uma pessoa que estava agredindo a gente na internet, que inclusive tinha características físicas parecidas com o cara que colocou fogo, e usa uma mochila, tinha uma mochila nas costas. Bom, tudo bem, ele era o mandante, ele era o suspeito até então. Aí, o Silvinho, que trabalha com a gente aqui, um amigo dele disse para ele, olha, eu vi o bombeiro, porque logo depois que o bombeiro fugiu, nós chegamos a fazer campanha para o bombeiro voltar, volte bombeiro, volte. Lembra disso? Nós fizemos campanha, nem sabia de jeito nenhum. Não sabia que o cara, a ex-mulher do bombeiro, era amiga da Bruna de negócio de Instagram, aquelas coisas todas. Bom, tudo bem. Mas aí o amigo do Silvio fala para ele assim, ó, o Cláudio foi visto saindo depois das 7h30, 8 horas de um escritório do tal suspeito. Entendeu? Aí ele passou a ser suspeito e nós passamos essa informação para o delegado. Foi aí que o cara passou a ser suspeito. Bom, o que o delegado fez? Ele foi lá na casa do Cláudio, verificou a moto, né? E ele voltou para cá, veio aqui na redação, isso de manhã, eram umas 10 horas, na redação do jornal, e falou para mim e para a Bruna, tinha o Silvio também, que é testemunha, falou para mim e para a Bruna que o Cláudio não era o suspeito, porque a moto que eles encontraram na casa do Cláudio, tinha a luz da lanterna, a lanterna da frente era quadrada, e a lanterna do vídeo que a gente exibiu era redonda. Então ele não poderia ser, o delegado descartou. Eu confesso para você que eu fiquei nervoso até na hora, tá? Não ofendi o Marcelo, nada, meu amigo, mas não ofendi ele nada. Falei, mas você não tem condição, Marcelo. Você não pode descartar o cara antes de ouvi-lo, antes de ir a fundo no negócio. Bom, estranhamente, à tarde, o delegado apresenta ele, o advogado dele apresenta ele na delegacia. Óbvio, Concon, a gente trabalhou no meio policial há tanto tempo, é óbvio que foi feito um acordo de bastidor, um acordo entre o advogado para poder o cara não ser preso, etc. Né? Não ser preso em flagrante, mesmo porque o flagrante não dava, né? Não dava flagrante, porque o cara já fazia muito tempo, e o flagrante é 48 horas, né? Mas podia dar uma prisão temporária, uma prisão preventiva, no caso dele ter sido detido. Né? Ele poderia ser detido e o juiz dá uma preventiva, Mas como ele se apresentou, então já é uma atenuante e ele fica livre, entendeu? Tudo isso, eu tenho certeza que houve conversa de advogado, as pessoas envolvidas, aí começa
os poderosos que estão por trás, a AGI, aquela coisa toda. Mas o suspeito que a gente tem que seja o mandante, não o mandante em si, mas seja outro intermediário, né? Porque o Cláudio, na verdade, para a gente é o executor, mas existe uma pessoa que é intermediária e ainda existe outras pessoas ligadas. Não é só uma pessoa, entendeu? Claro, tem até pessoas que investigaram para a gente, chegaram a essa conclusão, e pessoas, eu não posso citar o nome nem nada, mas pessoas que têm coisas, investigaram e chegaram a um ponto que não dava para ir mais para frente devido ao fato de ser uma pessoa poderosa, com dinheiro, aquela coisa toda, chegar a essa conclusão. Bom, mas isso tudo eu não tenho prova para te dizer, porque é coisa que a gente ouviu, que as pessoas falaram para a gente. Mas a situação então foi aí, apresentou, o bombeiro foi lá dar o depoimento dele e disse que tinha problema, porque estava variando, porque teve a Covid, papapá. Nós temos os áudios de pessoas ligadas a ele, que não tem nada a ver isso, tem tudo lá. Claro. Nós vamos... É indício de prova, não é prova, estou dizendo para você, mas eu estou degravando tudo, eu não ia fazer isso por uma questão ética, mas já que o delegado não foi para frente no inquérito, nós vamos fazer isso e mandar colocar na mão do promotor. Aí, se não quiser, aí é o sistema mesmo, o governo tem influência do governo do estado que não quer que faça nada, aí a gente tem o direito de achar o que quiser. Mas nós vamos fazer a nossa parte, como fizemos desde o início. Bom, o delegado, o que ele fez? Por que intriga a gente? Por que deixa a gente nesse estado? Porque o delegado, ele ouve o Cláudio, ouve a ex-mulher dele, ouve outras pessoas envolvidas no caso, conclui, vem, faz a perícia aqui no local, aquelas coisas que levaram um mês, mais ou menos, no máximo. Aí o inquérito para. O delegado pede quebra de sigilo telefônico, sigilo bancário e das redes sociais. Ele pediu esses 3 sigilos e dos 2 telefones, que não acharam até hoje. Que o cara disse que jogou no Rio. E ninguém achou, até hoje. Ninguém achou, incrível. Ninguém achou. Bom, também. Então, primeiro, ele não teve acesso ao sigilo telefônico completo, pelo que ele falou para a gente, isso a questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás. Não teve das redes sociais, tá? Ele teve, segundo informações que a gente recebeu, ele teve o acesso. O primeiro, inicial, é que te dá o número dos telefones que ligou e tal, né? Sim. E o bancário, que não tem dinheiro além daquilo que tinha na conta dele mesmo, o delegado falou isso, que não tem esse dinheiro na conta dele. Tal. E só isso. E encerrou a investigação. Então, ó, não ouviu a pessoa que a gente falou que era suspeita, ele não foi atrás do vídeo do local, do escritório que o bombeiro saiu no dia anterior, quer dizer, esse vídeo já não existe mais, né? Não ouviu as pessoas do local, tá? E ele nem explicita no relatório dele quais foram, o que ele fez. Não fala nada, ele só tergiversa o tempo todo, e ele só fez a investigação em cima da descoberta do executor. O restante parece que é uma proteção, eu tenho o direito de achar isso. Parece que está se protegendo, porque não se fez nada. Na verdade, eu classifiquei o advogado que está no processo para mim, porque eu, né, que é o William, porque você sabe que a gente está na situação que a gente passou na pandemia, não tem dinheiro nem, e nós estamos vivendo dos amigos, verdade, né? Verdade. Então, o William classificou de vergonhoso o inquérito. Vergonhoso. Porque não existe fundamentação nenhuma ali. Só existe a tergiversação. Nós batemos o recorde de 14 dias. Ora, se não fosse a Bruna, pode ser que o bombeiro estava sem ser descoberto até hoje. Como é que pode falar que foi 14 dias de recorde? A câmera daí da frente que não revelou muita coisa, né? Bom, então. Mas, só que é o seguinte, ele fez o que eu chamo de um embromation. Embromation é bom. Por que com isso? Por quê? Porque é o seguinte, o esquema é esse. Quando você não quer achar ninguém, o que você faz? Você leva em banho-maria. A gente está cansado de ver isso. Leva em banho-maria. Por que de levar em banho-maria? Porque você não vai chegar até os verdadeiros culpados. O executor,
que é uma marionete na mão dos caras, ele vai ser condenado com uma pena mínima, não vai ficar um dia sequer na cadeia, entendeu? E a população, ela já encheu o saco, né? Sem contar que você sabe que ao longo da minha carreira de 40 anos, tem muita gente que não gosta de mim. Então, a Bruna chegou a ouvir de uma comerciante falar que metade da cidade queria estar no lugar do Cláudio, queria me matar. Eu li certos comentários condenados mesmo. Então. Até de comerciantes, né? Pessoas que... Negacionistas, né? Porque, na verdade, o atentado ele foi um atentado terrorista em razão do posicionamento pró-ciência que eu tomei na editoria dos veículos que eu edito. Então, foi isso. Né? E também levado pelo ódio contra a pessoa do jornalista pelas outras pessoas envolvidas. Que são essas que a própria comerciante diz. Internacional, né, Arantes, que teve... Mas é isso. Quanto mais tempo demora no embromation, mais a população esquece, né? O caso esfria. Se você pegar, por exemplo, se ele chega e descobre as coisas, já chega nos mandantes nos 2 primeiros meses, a notícia que chega nos mandantes ia ser divulgada internacionalmente. Sim. Né? Hoje, ela fica onde? Ela fica restrita a gente aqui, que todo mundo conhece a história, você, o Clebinho, entendeu? As pessoas que estão aí no ramo, né, que estão ligadas a gente, sabem o que aconteceu. Nem o Diário da Região vai soltar nada, porque não tem. Um assunto que já foi... já morreu. Parecer aí... Isso. Aí lá na frente, vai lá, o cara foi condenado a 3 anos por incêndio, com 3 anos de detenção, né? Vai cumprir prisão domiciliar 6 meses, aí depois vai progredir, vai virar nada. Infelizmente, né? Você entendeu? Esse é o ponto. Então, o embromation é isso. O delegado só trabalhou no início, no primeiro mês, quando foi feito o resto, foi levado em banho-maria, foi um embromation total, entendeu? Eu espero e torço hoje para que o promotor não se acomode, não aceite essa situação e ele mande ir atrás das outras investigações. Você vai atrás do promotor? Quem que é o promotor que vai pegar o caso? Que vai agora você me pegou de calça curta, eu não tenho o nome dele aqui agora, porque de cabeça eu não lembro, já estou 63 turbinado, mas a turbina está falhando. Tá? Então, mas ele é um promotor da área criminal, né? Sim. Se o promotor... Porque aí são 3 coisas. Há 3 possibilidades. Incêndio criminoso, a pena é de 4 anos, a pena máxima. Então, o que vai acontecer? O juiz vai começar com a dosagem da pena mínima. Ele é primário, não sei o quê, papapá, ele vai pegar uns 2 anos e meio, 3 no máximo. Aí é detenção, não é prisão, entendeu? Bom, tudo bem, então seria isso, uma possibilidade. A possibilidade do promotor entender que foi uma tentativa de assassinato, porque realmente foi. Principalmente pelo seguinte, Concon, ele joga a gasolina debaixo da minha porta. Da porta da minha casa. E não jogou debaixo do jornal. Ele jogou debaixo da porta da minha casa. Ora, então como que o cara pode alegar que ele queria estragar o jornal e não matar a minha pessoa se o cara joga debaixo da minha porta? E ele sabe que é uma residência, o prédio todo envolve. Não, Concon, e outra coisa, você conhece aqui, tem 2 portas de aço, né, uma é o do jornal, uma porta de vidro que é porta de residência, tá na cara, e as 2 portas de aço. Ele joga a gasolina debaixo da porta da minha casa, depois ele vem jogando assim até a porta do jornal. Mas ele não joga a gasolina debaixo da porta do jornal. Você entendeu? Ele coloca o tamborzinho de gasolina na porta do jornal. Você entendeu? Então a intenção ali era atingir a pessoa e não o jornal. Porque se ele joga, e veja só como que é o negócio, se ele joga debaixo do jornal, naquele dia tinha mais de 40 arquivos do jornal que estavam empilhados ali do lado, que a prefeitura viria buscar no dia posterior para poder guardar lá no acervo municipal. Eles iam guardar e iam escanear tudo lá no acervo. Então estava tudo lá guardando, esperando a prefeitura vir buscar.
Se ele joga gasolina, ia pegar fogo lá, e tinha uma moto dentro da redação, e essa moto ia explodir. Bom, a perita falou para a Bruna que se demora 5 minutos para apagar o fogo, eu não estava aqui para contar a história. Por quê, Concon? Você sabe que essa casa é antiga. Eu moro, o meu quarto e da minha netinha é em cima da redação do jornal. Pois é. Eu tô de madeira. E se ele joga gasolina debaixo da porta do jornal com aqueles jornais que estavam lá, pronto, tinha pego fogo por dentro, pego fogo no forro, que é de madeira antiga, e uma hora dessa já tinha virado churrasco. Mas em questão de minutos. Só que o que aconteceu? Como ele colocou só, e a intenção dele, ao contrário, você vê como é que é? Se ele não tem intenção de me matar e tinha intenção de destruir o jornal, ele teria feito o contrário. E teria me matado. Você percebeu? Pois é. Ele teria me matado, porque ele fez o contrário. Ele jogou na minha porta porque queria me matar. E me salvou. Porque não jogou debaixo da porta do jornal, que é em cima onde eu durmo. Percebe só aqui que situação que é incongruente, mas é uma situação diferente até, né? Realmente é complicado, cara. Mas eu vou falar para você, a marca, o medo, eu passei esquecer, né? Para você, para tua família. A minha netinha principalmente, né, Concon? A minha netinha principalmente. As marcas que ela vai ter, só ela vai saber, porque eu não vou estar aqui mais para poder viver isso, né? Porque o ser humano, ele é formatado através dos conceitos morais que os pais e as mães colocam na gente, os tapas que você recebeu na bunda, na mão, as cintadas, etc., né? Que provocam traumas, que provocam frustrações. Isso tudo desencadeia processos comportamentais ao longo da sua vida. Depois você tem que trabalhar isso, que são as suas neuras, pode se transformar até em psicose, em outras coisas, outros problemas comportamentais. Por isso que o ser humano é tão complexo, porque ele vive, ele carrega desde a sua infância um monte de problemas, um monte de traumas complexos, frustrações, que vão determinar comportamentos até antissociais, ou comportamentos, ou medos, fobias, etc. Então, qual vai ser a consequência disso para minha netinha lá na frente? Quer dizer, é complicado, né? Ela está fazendo terapia, claro, mas não é fácil, cara. E você vê... 4 horas da manhã vai com um barril de gasolina, passa qualquer... baixo, ateia fogo e vocês dormindo. E se não 10 meses depois, cãezinhos, né, 10 meses depois, se o cachorro late de madrugada, ela acorda. Então, será que tem? Será que tem gente? Olha aqui, se você não... Se quer conhecer... Deixa eu ver se eu contar aqui. Você quer conhecer a heroína? A heroína. Essa é a heroína. Gente. É a heroína, é a Pitoca, essa é a coisa. E o irmãozinho dela, que é o Pitico. Os dois que latiram no momento e que salvaram a minha vida, da minha esposa e da minha netinha. Mas é complicado, meu querido. Mas agora é aguardar e torcer para que o promotor tenha uma atitude diferente do que teve o delegado. Não tenho nada contra o delegado, nenhum resquício, nenhuma mágoa, não tenho nada. Gosto dele, acho um cara muito bacana, um cara muito legal, é um gentleman, um cara educado, você entendeu? Não tenho nada contra ele. Mas nessa questão, a minha grande divergência é essa. E é o próprio sistema, né? Se fosse um ladrão de galinha... Com certeza. Eu falo, se eu fosse eu, já estava lá. Não, até... Depende, né? Depende. Se o cara... o problema é esse. A gente, embora... É que eu digo, sempre falo, né? 42 anos de jornalismo, quando eu morrer, o meu nome vai lá na prainha, né? Vai virar assim, você vai lá na casa da tia, tal, vai lá na rua, você vira na rua, jornalista José Antônio Arantes, vai lá. A gente tem que rir, gente, porque realmente é complicado. E aí encerra-se quase 9 meses depois, só com o réu que foi confesso graças à investigação até que a Bruna fez.
e os mandantes, né, Arantes? Então aí, talvez dando risada na nossa cara também, achando, pô, esse jornalista de novo com esse assunto do incêndio que não vai virar nada. Então, bom, você sabe que hoje eu sou agnóstico, né? Eu não acredito porque não existe prova científica e não deixo de acreditar porque também não existe prova científica. Mas eu acredito na lei da ação e reação e acredito muito na questão da energia que o ser humano transmite, etc., né? Eu, quando fazia faculdade de filosofia, eu fiz alguns testes, eu cheguei a ter interações de energia, de troca de energia, principalmente com que eu não ia fazer com seres humanos, que eu tinha medo de ter porque do jeito que você faz qualquer tipo de transmissão de energia, você tem um reboot, né? Você tem um retorno. Sim. E eu fazia com meus animais e tal. Então, mas isso uma hora a gente conversa, né? Mas eu acredito que esses caras, com certeza, Concon, eles vão fazer aqui e pagam aqui mesmo. Não que existe uma equivalência, você planta e colhe, entendeu? Sim. Então não adianta. Todas as máculas que eu carrego comigo, eu sei que eu paguei e estou pagando, entendeu? Sim. Todas as coisas que eu entendo que eu fiz para alguém, principalmente, né, que eu desejei alguma coisa para alguém de energia negativa, eu sei que retornou para mim, e eu sei aonde eu paguei isso. Então, é que as pessoas não têm consciência de si mesmo. A maioria das pessoas elas não sabem. É uma eterna troca. O que se faz é o que se paga. Esse é o ditado, eu acho. E tem, se não há justiça, né, dos homens, alguma coisa vai acontecer. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, digo para você, eu só não desejo, Concon, te juro mesmo, eu não desejo para nenhum deles, nem os mandantes, nem o poderoso lá, o todo-poderoso, que é o dono da grana, e o poderoso, que pode ser político, né, também, nem ao Cláudio, a ninguém. Eu não desejo, em momento algum, Concon, que eles passem pelo que eu passei. Porque, cara, é um negócio, são poucos minutos, mas são minutos que você vê tudo passar pela sua cabeça. Imagina só, eu no quarto, o cachorro late, que o cachorro latiu a hora que o cara encostou a moto, antes dele fazer isso. Só que a gente não viu nada, não tinha nada, né? Eu ainda fui no banheiro, né? Minha mulher nem levantou, fui no banheiro, os cachorros continuaram latindo. Falei, mas não é possível, né? Só que aí a hora que eu levei, acho que uns 2 minutos ou 3 minutos para reagir, a hora que eu abro a porta do meu quarto, que dá de frente pro quarto da minha netinha, o quarto da minha netinha já estava todo lotado de fumaça. Porque o fogo, ele entra debaixo da porta, a chama debaixo da porta, na parte de dentro da minha casa, ela chegou a ter 2,5 metros de altura. E tinha bolas de plástico, tinha uma maquininha daquela amarelinha de você passar cartão de crédito, tinha sandália, chinela havaiana da minha netinha, sabe? Tinha um monte de coisa de plástico ali e uma mesinha de bar, que ela é toda enrolada com plástico. Tudo aquilo pegou fogo e esse material exalou uma fumaça tão grande, que a própria por isso que a perita disse, porque a gente ia morrer asfixiado primeiro. E depois poderia morrer queimado, mas primeiro ia morrer asfixiado por causa dessa fumaça. Então eu não desejo isso. Aí você acorda sem poder respirar. Aquela fumaça. Você não sabe o que fazer com a sua netinha, né? A minha mulher também, você fica bobeado, você fica atordeado. A minha mulher desceu correndo e pegou um baldinho desse tamanho. E a minha sorte é que na porta de entrada da minha casa tem uma torneira. E ela enchia esse baldinho e jogava ali, entendeu? No fogo, enchia o baldinho e jogava. Então conseguiu apagar ali rapidamente o fogo ali, entendeu? Aí a gente abre a porta, vai abrir a porta, o jornal pegando fogo. Aí é outro trabalho para apagar aquilo. Mas os momentos que você vive ali, coisa de 5 minutos, 6 minutos, mas é momento de terror. É momento de filme de terror. Você não sabe se você vai conseguir, você não sabe se você vai viver, se você vai morrer, se a tua netinha vai pegar fogo. De onde, quem, o porquê que porquê daquilo. Isso, você fica abobalhado, cara. Aí liga pro corpo de bombeiro, cara, ligamos pro bombeiro em Ribeirão. Você sabe o que aconteceu? O bombeiro não veio, cara.
O bombeiro não veio. Aí eu liguei novamente no bombeiro de Ribeirão. Falou, não, mas eles cancelaram a ocorrência aí. Não, liguei no bombeiro daqui. Não, mas cancelaram a ocorrência. Receberam, mas cancelaram. Falei, mas por quê? Né? Aí eu falei, então tá bom, mas vocês poderiam dar uma olhada aqui? Nós já apagamos, que já fazia mais de meia hora, né? Nós já apagamos o fogo aqui, mas podiam vir dar uma olhada para ver se não tem perigo da coisa, né? De algum material, não sei, algum material que possa voltar a pegar fogo, ou comprometer a estrutura. Eles vieram 2 horas depois. Meu Deus. Quer dizer, além de manchar... Uma série de fatos, né, que deixam a gente... aí a gente... pensando, né? A gente fica em dúvida até se não existia gente dentro do próprio corpo de bombeiro que sabia que estava acontecendo, né? Que o cara ia fazer isso. Não, né? Eu espero que não, eu aguardo que não, mas você fica com essa impressão, porque, pô, você chama o bombeiro aqui, não vem? Passa 10, 15, 20 minutos, não vem? Então, você fica realmente com essa pulga atrás da orelha. Mas eu não desejo, Concon, eu não desejo isso nem para os bombeiros, não desejo isso nem para o Cláudio, nem para a família. Tudo que a gente deseja volta para a gente. Isso eu não desejo, também. Não tenho nada, não tenho... Nem no momento, eu não fiquei com ódio, com nada, quando eu fiquei sabendo do cara. Eu não sinto mais isso, cara. Graças a Deus, você sabe que eu já senti muito... Já fui, eu não tenho mais nada disso, não tenho mais. Não sinto a raiva que eu sentia, que às vezes demorava. Agora é assim, é passageira, acabou. Não tenho mais nada, eu me domino. Mas que a justiça seja feita, né? E como advogado, como vítima, a justiça... A justiça, nossa, no atual momento, eu não creio, né? Como advogado, como operador de direito, como sociólogo... E como filósofo, eu realmente não acredito na justiça brasileira de jeito nenhum. É difícil. Por uma questão filosófica até, e uma questão prática. A filosófica é o seguinte, a justiça, ela é um conjunto de uma sopa de letrinhas, né? São várias construções, várias teorias que são chamadas de leis, que são interpretadas por cada um. E, Concon, se você pegar... Você deve ter passado por isso na escola. Se você pegar um acidente que bateu um carro com outro carro, e você pegar 7 pessoas e pedir para escrever 5 linhas, as 7 pessoas vão escrever coisas diferentes. Entendeu? Verdade. Então, meu querido, a interpretação é de cada um, a formação pessoal. Hoje essa coisa, você não consegue sintetizar nada, porque tudo vem pelos seus sentidos. Né? Não tem nada de informação que tem dentro de você que não tenha entrado pelos seus sentidos. E os sentidos são falhos. Né? E por que são falhos? Porque quando você recebe a imagem aqui, ela se transforma em sinapse e transforma em imagem no seu cérebro, você imediatamente, e essa é a nossa capacidade humana, você já tem a sua formação, você já julga, você já vê de uma forma de acordo com o seu julgamento, entendeu? Então, cada um é cada um, não adianta... por isso que só vai para a cadeia PPP. Pobre, preto e puta. Desculpe o termo. Bom, e isso é a justiça, porque não tem como, né? Mas o processo penal, o processo civil tem que ser interpretado também. Sim. Tem que ser interpretado também. E não adianta, por isso que você vai no Supremo, o órgão máximo da Justiça Nacional. Uma hora interpreta uma coisa, outra hora interpreta outra. Não existe nada na vida que seja objetivo totalmente. Não existe verdade absoluta. Então, meu amigo, a justiça também não é absoluta e nem objetiva ela é. Ela é totalmente subjetiva porque é da cabeça de quem julga. Tá certo. Estão aí as palavras do jornalista, sociólogo, professor, filósofo. Bom, ser humano. José, um ser humano que passou as agruras de ter... Um ser humano que sofre como todo mundo, né? A sua casa quase que incendiada, se não fosse os cães, e agora esse inquérito que a gente, todos nós da imprensa também, nós nos sentimos vítimas, porque também foi um atentado à imprensa. A opinião dele... A opinião dele... Do jeito que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um, né? A gente teme, claro. Pensa que a gente também não... Né? Eu estava no lugar errado na hora errada. Pois é. Por defender a ciência, por defender a necessidade das pessoas lá se vacinarem, etc. E
teve tudo por o que aconteceu. Mas hoje a gente está vendo o resultado disso tudo, né? Bom, Arantes, eu deixo aí os microfones abertos para você mais uma vez. Agradeço a sua intervenção, aceitou de pronto a nossa entrevista e fique à vontade aí para suas últimas palavras, considerações. Eu que tenho que agradecer você, não só agora, mas todo o apoio que você deu para a gente, né? Eu realmente não esperava nada diferente de você, porque ao longo da nossa vida, né, a gente pode ter tido alguns entreveiros, algumas coisas, mas são coisas que acontecem, né, por divergência de opiniões. Também, né? Opinião todo mundo tem. Então, mas a gente não chegou ao ponto de bater um no outro, de não, e nem botar fogo na casa do outro, botar fogo na casa do outro. Então, né? Mas a gente sempre, você sabe que eu gosto de você, mora no meu coração desde isso. E então eu só tenho a agradecer a você por dar esse espaço para a gente. E eu realmente torço, Concon, sabe por que eu torço? Para que o nosso país, cara, consiga sair desse estado de letargia e a gente consiga evoluir. E a justiça é uma coisa que tem que ser feita. Porque se você vive em sociedade e você tem que respeitar as leis, ora, se as leis são feitas para todos respeitarem, não é? Agora, se uns respeitam menos que os outros e uns pagam menos que os outros, o que vai acontecer é que a sociedade vira uma zona, né? Usando um termo pejorativo. É complicado, mas é isso aí. Eu espero que, para mim, se não virar em nada, para mim não vai mudar nada, mas eu espero que para a sociedade, né, para a democracia, eu espero que justiça seja feita, porque se não for, meu amigo, e põe uma coisa na sua cabeça, Concon, não é só aqui. Depois do incêndio aqui, teve incêndio numa outra rádio lá no Nordeste, teve uma série de outros eventos que passaram a acontecer. Por quê? Porque as pessoas veem que não existe punição, né? E o fato de um bombeiro colocar fogo na casa de um jornalista, entendeu? Inadmissível. É inadmissível. Então, se aqui não servir de exemplo, você pode ter certeza. Onde vai servir, né? Onde vai servir. E está em risco aí, não estou dizendo que o meu caso seja tão, mas ele é emblemático, porque eu acho que na história do Brasil não deve ter um bombeiro colocando fogo na casa de um jornalista. Então, esse é o emblemático da coisa, entendeu? Bombeiro. E por questão, um bombeiro e um grupo de pessoas que está por trás dele sendo acobertado pelo sistema, né? Então, se isso não se resolver, o que vai acontecer é que realmente chama-se o princípio da publicidade no processo criminal. Não adianta nada você condenar um ladrão se a sociedade não ficar sabendo que ele foi condenado. Porque o que vai fazer com que o outro cidadão deixe de cometer o mesmo crime é justamente ele saber que alguém foi punido cometendo um crime que ele quer cometer. Pronto, está aí. Muito obrigado, Arantes. Boa sorte. Deus abençoe o seu trabalho, a sua família. E vamos seguir em frente com Vamos em frente. Vamos em frente. Um abraço, meu querido amigo. Tudo de bom para você, para os seus ouvintes.